Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Hoje nós iremos abordar o pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche trabalha sua filosofia a partir do entendimento de que cada indivíduo, e aqui ele vai se colocar nessa mesma medida, é intérprete do seu próprio destino. Então, a filosofia nietzschiana é uma filosofia estritamente significativa dentro do contexto histórico da filosofia e, mais ainda, da produção do pensamento ocidental na idade contemporânea. Embora inicialmente o Nietzsche ele não tenha tido sucesso com a sua produção filosófica, mas o que nós podemos observar é que existe hoje uma grande atualização e uma grande utilização do pensamento nietzschiano. Por que isso acontece? Primeiro porque o Nietzsche ele trabalha a perspectiva do indivíduo ou do homem ser aquele que é responsável pelo seu próprio destino. E quando o homem se coloca nessa situação de dinamizador do seu destino, ele acaba elaborando uma filosofia que contradiz todas as formas de pensamento que eram vigentes até a sua época. Nietzsche começa a trabalhar o seu pensamento fazendo um convite às pessoas que se aproximam da sua filosofia. Esse convite é justamente para que as pessoas elas possam abraçar a vida terrena e dizer não à vida sobrenatural ou às esperanças que a vida depois da morte poderia trazer para os indivíduos. Para entendermos a filosofia do Nietzsche, dois pontos são necessários serem observados. Primeiro, que a filosofia do Nietzsche ela vai propor uma inversão das ideias filosóficas e dos valores morais tradicionais, e depois que o Nietzsche ele vai se utilizar de textos curtos, chamados aforismos, onde ele proporá explicações de regras e princípios de alcance moral. Então, esses dois elementos eles são importantes para que a gente possa tecer um entendimento dentro da filosofia de Friedrich Nietzsche. Quando nós falamos da obra de Nietzsche, Nietzsche ele não é filósofo de formação, ele é filólogo, então ele vai estudar a origem das palavras, mas vai abraçar o pensamento filosófico a partir do instante em que ele se aproxima da obra filosófica do Schopenhauer. A filosofia do Schopenhauer vai trazer para o Nietzsche uma visão, sobretudo uma visão muito otimista daquilo que a tragédia grega acabou oportunizando e que vai ser o diferencial dentro da sua filosofia. Nós vamos observar que o Nietzsche ele começa a elaborar uma produção filosófica a partir do nascimento da tragédia que ocorre em 1872, mas vai ser na obra de 1878, Humano Demasiado Humano, que ele vai assumir um discurso propriamente filosófico. E interessante, quero que vocês observem, esse discurso filosófico ele está muito interligado aos questionamentos que o filósofo faz da relação entre a moral e a religião. Relação essa que, segundo Nietzsche, não proporcionou às pessoas, digamos assim, o seu pleno desenvolvimento. Na sequência, nós podemos observar que a produção do Nietzsche ela é vasta, né? E aqui eu apresento algumas das obras significativas desse autor e que vão estar aí propondo uma nova visão da realidade a partir das observações feitas por este filósofo. Bem, na sequência, duas temáticas são fundamentais para que a gente possa compreender mais a fundo o pensamento do Nietzsche, que é a ideia do dionisíaco e do apolíneo. Dionísio e Apolo são deuses opostos, né? O Dionísio, nós vamos ver, é um deus ligado à festividade, ao abraçar dos prazeres, e o Apolo é
um Deus mais ligado à questão da racionalidade, ou seja, de um pensamento elaborado a partir de uma visão que, em certa medida, nas palavras do Nietzsche, acabou influenciando de maneira limitada a maneira como os indivíduos se comportam e a maneira como esses indivíduos desenvolvem sua compreensão. Ao lado do dionisíaco, diz Nietzsche, o desenvolvimento da arte grega está ligado ao apolíneo, ou seja, embora haja essa diferenciação, mas as duas maneiras propostas pelo filósofo, elas estão conectadas, né? E o apolíneo ele vai trazer uma visão de sonho, de tentativa de expressar o sentido das coisas, baseado na medida e na moderação, muito diferente daquilo que é proposto pelo dionisíaco. Depois, o Nietzsche identifica o segredo do mundo grego no espírito de Dionísio, né? Dionísio torna-se a imagem da força instintiva. Nós vamos ver mais à frente que, para o Nietzsche, o Sócrates acabou encobrindo essa perspectiva da vida humana, né? E acabou fazendo com que a racionalidade tivesse uma predominância. Então, o que a gente pode observar é que a civilização grega pré-socrática ela explodiu, na visão do Nietzsche, num certo vigor dentro do sentido trágico, que é a aceitação extasiada da vida, a coragem diante do destino e a exaltação dos valores vitais. Quer dizer, para o Nietzsche, não nos adianta abraçar uma vida racional se nós nos privamos daquilo que, porventura, pode vir a nos trazer felicidade. Então, nessa medida, a arte trágica é o corajoso, é o sublime sim que, na visão do filósofo, se dá à própria vida. Então, o dionisíaco e o apolíneo, eles estão conexos àquilo que o Nietzsche propõe como sendo um problema de Sócrates, né? O que seria esse problema? Sócrates, ao eliminar o espírito dionisíaco da tragédia grega, ele acaba instalando uma racionalidade, no entanto, uma racionalidade superficial, que não garante, digamos assim, a vivência plena dos indivíduos. E isso precisava ser resgatado, precisava ser revisto. E o filósofo alemão se propõe a essa análise, né? Se propõe a esse novo olhar para a filosofia e para a ação dos indivíduos. Bem, então, como Nietzsche acaba questionando toda a tradição filosófica, ele diz que é preciso desmascarar as coisas eternas e absolutas. E aqui nós vamos observar um outro aspecto da filosofia nietzschiana, que é aquele que ele apresenta na Gaia Ciência, né? Deus está morto. E o que houve com Deus? Né? Nietzsche vai responder, nós o matamos. E vai dizer que foi eu e você que matamos Deus. Nós somos os seus assassinos. Por que nós somos os assassinos de Deus? Justamente nessa medida. Deus torna-se sujeito secundário no instante em que o homem ele se percebe como sendo o autor do seu próprio destino. Quando o homem ele percebe que é ele quem determina, é ele quem estabelece quais são os valores, quais são as normas e as formas como se deve viver. Então, matando Deus, de certa maneira, para o Nietzsche, os valores estabelecidos a partir da tradição socrática, eles são também demolidos, né? Até mesmo porque esses valores eles serviam de fundamento para a vida. E, consequentemente, quando nós perdemos esse ponto de referência, na mesma medida nós trataremos de estabelecer novas referências. E essas referências surgem a partir daquilo que o Nietzsche chama de homem novo. Esse homem novo que ama a vida, que não espera o porvir, né? E que volta-se, nas palavras do autor, à santidade da terra. Ou seja, volta-se para a vida material, para as situações que são pertinentes àquilo que nós experienciamos aqui e agora. Então, Deus, assim, foi uma ideia criada pelo homem
e por ter sido ideia criada pelo homem, também é ideia abandonada pelo mesmo. Não é? Por que o homem abandonou a ideia de Deus? Justamente porque se construiu em cima desse ser, não é? Acima de todos os outros, há falsos valores e loucas palavras. Não é? Bem, essa filosofia do Nietzsche, né, essa proposta da morte de Deus, acaba criando, não é, uma espécie de anticristo ou, digamos assim, de controvérsia à pessoa de Cristo. Quer dizer, o cristianismo para o Nietzsche, ele acabou gerando vícios, e vícios que prejudicaram muito a história humana. Por quê? Porque o cristianismo acabou deturpando o desejo humano de viver e de transformar as coisas. E essa deturpação se dá porque o cristianismo via nas coisas que são humanas fatores de pecado. Né? E preferiu, em vez de adotar um homem que transforma, um homem de compaixão, que precisa, não é, sentir compaixão pelos outros e que os outros também sintam compaixão por ele. Em Deus, afirma Nietzsche, está declarada a inimizade à vida, tá? A vontade de viver. Quer dizer, Deus torna-se fórmula de toda a calúnia, de todo aquém, de toda a mentira que está no que o Nietzsche chama de além. O cristianismo corrompeu toda a mensagem de Cristo, transformando em igreja que prega o ódio e o ressentimento. E acaba gerando aquilo que o Nietzsche chama de espírito de vingança. O que depois nós vamos observar na genealogia da moral. O cristianismo produz uma sociedade de ressentidos, de pessoas que se escondem atrás das situações de pecado. E algo interessante que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, a ideia que para o Nietzsche o cristianismo considera pecado tudo o que é valor e tudo o que é prazer na terra. Mas Cristo para Nietzsche foi um espírito livre. Então é isso. A gente vai continuar os nossos estudos e aí para a próxima videoaula eu quero que vocês façam uma leitura da apostila e a gente vai dar sequência. Valeu? Até o próximo encontro.